Opa, fala pessoal! Vocês viram o que aconteceu com a HGLG11? Ele vai se tornar o maior fundo imobiliário do Brasil, com um valor patrimonial de quase 10 bilhões de reais. E aí, será que vale a pena investir nele? Nós vamos falar sobre isso e eu também fiz aqui as contas, vou mostrar para vocês de quanto dinheiro investido você precisaria para ter, por exemplo, um salário mínimo extra caindo na sua conta. R$ 1.518, a gente vai falar sobre isso também. E óbvio, vamos começar aqui com essa baita notícia, né, que mexeu com o mercado, já aqui na tela. Mega fusão no mercado de FIIs. O HGLG quer incorporar 4 fundos, inclusive o LVBI está na mira. Galera, isso aqui são fundos muito grandes, né? Talvez você já tenha ouvido falar também sobre o LVBI 11. São fundos imobiliários do setor de logística, né, que são um dos que estão mais em voga, né, estão muito destacados no setor de logística, e a Pátria, que é a gestora do HGLG11, fez várias aquisições ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, e isso daqui é mais um ponto de consolidação. Então vejam, né, além do LVBI, né, o HGLG fez a Pátria, né, convocou essa Assembleia Geral também para incorporar o PAT-L, né, que tem 356 milhões de patrimônio, e o que a gente vê é exatamente isso, o maior fundo imobiliário do país, que após essas aquisições todas aqui a gente está falando de um portfólio com um valor estimado de 10 bilhões de reais. Galera, isso daí é muita coisa, né? Eu até já vou antecipar um pouco aqui a minha opinião. Eu acho que essa consolidação de mercado, ela é interessante, né? Eu vejo com muito otimismo, eu vejo com bons olhos realmente quando esse mercado ele vai ficando maior. Até porque, vamos lá, né? O que eu imagino muito que possa ser um gatilho até para destravar esse nosso mercado de fundos imobiliários, né, para fazer ele crescer mais, inclusive até possivelmente trazer mais valorização para nós investidores. Eu vejo que esse mercado crescendo, um bom gatilho é começar a vir o dinheiro do investidor estrangeiro, né? Eu acho que o gringo ainda investe pouco nos imóveis no Brasil, sendo que é um mercado muito relevante, né? Mas eu acho que os fundos imobiliários aqui no Brasil têm que fazer essa lição de casa mesmo, eles têm que crescer mais, né? Até porque se a gente fala assim, 10 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Mas para o investidor gringo, né, se a gente for fazer uma cotação simples aqui de R$ 5, para a cotação do dólar, né, para facilitar a conta, um fundo imobiliário aqui de 10 bi de reais é algo em torno de 2 bi de dólares, né? Então, assim, quando a gente olha globalmente, não é tão grande assim. Eu vou até colocar aqui na tela para a gente ver um ranking que eu peguei aqui no site do Investidor 10 dos REITs, né? Então, por exemplo, ó, o Prologis, ele é um REIT que seria similar ao HGLG, porque ele é do setor de logística, ele também é do setor de industrial, enfim. Veja o valor de mercado dele, 119 bilhões de dólares, né? Ou seja, muito gigantesco. Mas ok, né? A gente tem outros fundos menores aqui de outros setores também, mas veja, ó, um fundo de 2 bi de dólares, né? Esse Columbia Property, seria mais ou menos o valor que o HGLG estaria tomando nesse momento, né? Se a gente pegar aqui os maiores fundos imobiliários da Bolsa do Brasil, né? Nesse momento é o KNCR11, que tem 9 bilhões de reais de valor patrimonial, né, o patrimônio líquido aqui. Se a gente pegar só os fundos de tijolos, a gente vai ver, hoje o maior é o XPML11, que é de shopping centers, mas o HGLG, né, o Pátria Logística, deve ultrapassar. Mas e aí, será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário aqui? Daqui a pouco eu te mostro as contas também, né, de quanto dinheiro você precisaria ter investido para receber uma renda passiva ali na maciota sem fazer nada com ele, mas antes da gente fazer as contas, eu vou compartilhar a minha tela aqui também, porque justamente o site do Valor Econômico fez essa pergunta para alguns analistas aqui, justamente, será que vale a pena investir no HGLG 11? Né, alguns dias atrás, ele havia feito, divulgado, né, essa aquisição de 5 galpões logísticos, que aumentaria ali a receita imobiliária deles, né, então possivelmente aumentaria até
o dividendo. E dentro dessa matéria aqui, então, o pessoal do Valor Invest entrevistou o Santander, né? E o Santander avaliou essa operação positiva para o HGLG. Segundo o banco, o fundo amplia sua escala no setor ao passar de 28 para 33 galpões e agora vai aumentar mais ainda, reforça sua posição entre os principais do setor e vários outros destaques aqui, enquanto eles terminam falando do Santander, mantém recomendação de compra para o Pátria Logística, o HGLG 11. Inclusive, pessoal, não sei se vocês sabem, né, mas a corretora que faz parte do Grupo Santander é a Toro Investimentos, que é inclusive a que eu uso e recomendo. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, que mostra justamente essa parceria, né, entre a Toro, que é uma empresa do Grupo Santander, e aqui o Lucra FC. Então, abrindo sua conta por esse link aqui na descrição, você ganha vários benefícios como está aparecendo aqui na tela, e é justamente a corretora que eu recomendo, porque ela é taxa zero, super segura, faz parte do Grupo Santander e muito fácil de usar, tá bom? Pega esse link aqui na descrição também. Agora, pessoal, vamos para as contas. Esse novo HGLG, será que ele vai pagar mais mesmo? Vai dar mais dividendos para nós investidores? Vamos às contas, mas antes disso, precisamos saber qual vai ser o valor desse novo HGLG, que agora vai fazer parte também o LVBI e o PATL. Né? A própria gestão divulgou, né, esse material aqui, que a gente está vendo, está bem bonita, né, a diagramação, enfim, mostrando que vai ser um grande fundo imobiliário, né, aproximadamente 10 bilhões de reais, né, próximo até de outras empresas do setor de imóveis do Brasil, com galpões ali espalhados por várias cidades do Brasil inteiro. Enfim, a gente quer ver aqui justamente essa parte, que é o dividend yield esperado, tá? Então a gente tem o dividend yield aqui, uma renda recorrente projetada após essa fusão. Veja que hoje o dividend yield do fundo está em aproximadamente 8%, né, que é R$ 1,10 para cada uma cota, e aí a projeção é que isso aumente para 8,5%, 8,8%, 9,2% aqui nos próximos anos. Então aqui a gente está vendo um ganho, dividendos crescentes. Isso é maravilhoso quando a gente olha para os fundos imobiliários, né? Óbvio que é uma projeção, não dá para a gente garantir que realmente isso aconteça, mas se acontecer é algo muito positivo, porque a gente quer, sempre como investidores, que o nosso dividendo vá crescendo ano após ano, né? Por essa compra que eu fiz hoje, de repente eu vou comprar amanhã, depois de amanhã, é sempre bom a gente ir fazendo novas compras, mas digamos que você vai comprar um bom valor hoje. Você quer que esse bom valor que você aplicou hoje, ele também vá aumentando ano após ano. E aí, galera, já aqui na tela, tá essa planilha aqui, que é a renda passiva com imóveis. Eu vou inclusive deixar essa planilha aqui também, um link na descrição, para você fazer o download gratuito, um presente aqui do Lucra FC para você, justamente para a gente começar a fazer as contas dessa nossa renda passiva com FIIs. Então vamos lá, quanto que rende por mês? Para começar, a gente vai colocar aqui o valor da cota desse fundo imobiliário. Vamos pegar aqui o HGLG 11, então, quanto está a cota dele hoje? Está aqui, ó, R$ 158,62 é esse valor que eu vou colocar aqui, tá? Uma cota desse fundo, tá? Para a gente começar a fazer aqui as nossas simulações. Qual é o valor, qual a rentabilidade dele por ano? A gente pega pelo dividend yield, tá? Então, o dividend yield aqui mensalmente está em 0,69, mas anualmente 8,32. É o valor que eu vou colocar aqui, 8,32%, ok? Isso daqui, pessoal, para uma pessoa que queira receber R$ 1.518 por mês, precisaria ter um valor investido de R$ 227.170. Mas lembra que eu falei que a gente tem esse dividendo projetado aqui de 9,2? Veja como muda na nossa simulação. Ó, se eu colocar aqui 9,2, essa pessoa precisaria ter algo em torno de R$ 206 mil para ter um salário extra de 1.518 caindo na conta todos os meses. E aqui ficam alguns pontos importantes até pensando em futuro, né, pessoal? Porque esse aqui é o valor hoje. Mas olha, se a gente tiver um aumento desses dividendos, também
é muito bom. Esse valor que a gente comprou agora, ele vai sendo corrigido. E outra, né, muita gente pode estar pensando o seguinte, pô, mas por que eu vou comprar um fundo imobiliário que me paga 8 ou 9% ao ano se tem outros fundos que me pagam mais? Né? Ótima pergunta. Até porque, quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente também almeja valorização da cota, que seria um outro jeito de ganhar dinheiro. Não tem como a gente prever o futuro também. Então tem muito fundo de papel, por exemplo, pagando mais do que 10, 11, 12%, né? Só que é nessa janela desse momento. Como vai estar o Brasil daqui a 10 anos? Não tem como saber, não é? Até porque provavelmente os fundos de papéis não estarão pagando tanto por tanto tempo. Agora, quando a gente olha um fundo de tijolo, inclusive o HGLG, que tem um histórico muito grande, é bem interessante, porque a gente consegue ver, por exemplo, 10 anos atrás como estava. Então eu vou entrar aqui no site do Clube FI, né, porque eu gosto muito, porque o pessoal do Clube FI, eles são especialistas em fundos imobiliários, e aí a gente consegue aqui no site deles várias informações até que não aparecem em outros lugares. Mas a primeira, bem básica, né, quando a gente faz um comparativo da rentabilidade do HGLG historicamente, que é mais de 10 anos aqui de duração, a gente vê que rendeu muito bem, né, contando tanto a valorização da cota, quanto também os dividendos reinvestidos, 236% nesse período, muito mais do que o IFIX, muito mais do que o CDI também. Quando a gente clica aqui nesse botão de juros compostos, a gente consegue ver isso separado, tá? Veja, só a valorização das cotas nesse período, 59%. Não reinvestindo os dividendos, essa pessoa teria uma alta de 233%. Reinvestindo os dividendos, 473%. Veja que tem 3 possibilidades aqui, né? Esse aqui é uma simulação de uma pessoa que tem investido 10 mil reais lá no IPO desse fundo aqui, na inauguração desse fundo, que foi em 2010. Agora, pessoal, o que é importante? O valor patrimonial, tá? Veja, pouca gente comenta sobre isso por aí, mas olha, os fundos eles têm um valor justo, certo? O valor justo, o valor patrimonial por cota, nesse momento é R$ 162. O valor da cota mercado está 158. Por isso o PVP dele está 0,98. Então está um pouco mais barato do que o valor justo. E aí é legal porque a gente consegue ver que em alguns momentos, por exemplo, ó, deixa eu mudar aqui para algo em torno de 5 anos, né? Veja que tem sempre um aumentozinho aqui, ó, sempre nesse momento em novembro para dezembro, né? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, de novembro de 24 para dezembro de 24, houve um acréscimo aqui, né? O valor patrimonial justo saiu de 156 para 163, né? E em novembro de 2023 também, né? Para dezembro de 23. Por quê? É por causa disso, ó, pessoal. Há uma reavaliação dos ativos e acabou de acontecer como essa notícia que eu estou colocando aqui na tela, 2 de dezembro de 2025, houve uma reavaliação desses imóveis, desses ativos dentro do fundo de 2,52%. Então veja, né, quando a gente compra principalmente um fundo de tijolo com pensamento de longo prazo, é legal a gente comprar num preço justo e aí a gente tem o potencial da reavaliação desses imóveis, quanto que esses imóveis realmente valem. A gente vê isso refletido no preço da cota, tá? No valor justo da cota. Então isso daqui, ano após ano, a gente vê que o HGLG tem conseguido aumentar, né, o valor dos seus imóveis, porque a gente sabe que os imóveis físicos eles têm valor ao longo do ano, a não ser que eles tenham algum problema, né? Se eles forem bem localizados, com uma boa estrutura, uma boa gestão também, a gente espera que tenha esse ganho. Então, reajuste na cota. Reajuste também nos contratos de aluguel, né? Porque tem lá os inquilinos e ano após ano vai tendo um reajuste ou pela inflação. Depois de alguns anos, eles podem, a gestão pode alugar para outro inquilino ou mesmo aumentar o valor do aluguel para esse inquilino, tá? Então, veja que quando a gente fala do fundo imobiliário, tá pagando 9% ao ano, 8% ao ano, é pouco. Galera, não acho que seja pouco, tá? Porque a gente está falando do mercado imobiliário, né? Até porque, quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente fala de uma certa resiliência, uma certa segurança. Não é o ativo que vai estourar na sua carteira, né? Um imóvel não multiplica de valor de um ano para o outro, de um dia para o outro, né? É muito difícil um imóvel que vale hoje 100, daqui a um ano valer 200, né? A casa que você mora valoriza desse jeito? Não, valoriza um pouquinho, ano após ano, corrige pela inflação, enfim, é um investimento bem
resiliente, né? Dentro do meu planejamento de investimentos, eu sempre costumo falar que eu coloco nos ativos de segurança. Eu não gosto e não acho que eu deva correr muito risco com os fundos imobiliários. Por isso eu gosto sempre de pensar naqueles fundos de uma maneira um pouco mais segura. Então, galera, assistam também esses outros vídeos que eu deixei aqui separado para você e se inscreva no canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!